jovempan.com.br. Ô Reinaldo, quer dizer que o novo ministro da Justiça já quer estrear no cargo rasgando a Constituição? Quer sim, e com a ajuda de Dilma Rousseff. A escolha de Wellington César Lima Silva, do Ministério Público Estadual da Bahia, para a pasta da Justiça é escandalosamente inconstitucional. Não há dúvida a respeito. A menos que ele ponha fim à sua carreira de promotor, não pode assumir o ministério. Ou então que se dê a Dilma Rousseff o direito de rasgar a Constituição quando isso lhe parecer conveniente. O artigo 128 da Constituição, no parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, permite que um membro do Ministério Público atue, ainda que em disponibilidade, apenas no magistério. Não pode ser ministro de Estado, mas o próprio Supremo já se pronunciou uma penca de vezes a respeito. Vejam lá no meu blog, eu reproduzo o trecho de um voto de Ricardo Lewandowski, que por sua vez cita decisões de outros ministros, como Ilmar Galvão, Eros Grau, Gilmar Mendes e Aires Brito. Todos eles deixando claro que um membro do Ministério Público, pouco importa se estadual ou federal, não pode exercer outra função a não ser no próprio Ministério Público ou no magistério. É um despropósito que Dilma resolva afrontar a Constituição ao escolher nada menos do que seu ministro da Justiça. E a quem caberia ter alertado a presidente para a inconstitucionalidade? Ora, a Casa Civil. Ocorre que foi justamente o lulista Jacques Wagner a escolher o Wellington César para o cargo. Auxiliares de Wagner e o próprio José Eduardo Cardoso estariam elaborando um parecer em que alegam que membro do Ministério Público Estadual não pode ser secretário e integrante do Ministério Público Federal não pode ser ministro, mas não haveria impedimento para que um integrante do MPE exercesse cargo federal. É uma aberração. Onde está escrito isso? A Constituição, por acaso, foi reescrita e ninguém nos avisou? A palhaçada chega a tal ponto que membros do Ministério da Justiça dizem que uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público permite que seus membros ocupem qualquer cargo notável. Então agora o Conselho Nacional do Ministério Público pode mais do que a Constituição. É uma piada. Até haveria um fiapo de debate se Wellington César tivesse entrado no Ministério Público antes da Constituição de 1988, mas não, ele passou a integrá-lo em 1991 e não há debate possível a respeito. Sua nomeação é inconstitucional. Caso Wellington César decida declinar do convite, é até possível que Dilma indique alguém pior do que ele. Não interessa. Não podemos ter um ministro da Justiça ao arrepio da Constituição. E lembra outra coisa a Dilma. Não cometa outro crime de responsabilidade, no caso de improbidade administrativa. Ouçam o que diz o item 5 do artigo 9º da Lei 1079. É crime de responsabilidade contra a probidade da administração infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. Entendeu, presidente? Os petistas agora estão dizendo que tudo não passa de pressão política da oposição. Entendi. Rasgar a Constituição é coisa para o governo, preservá-la para a oposição. Tenham paciência. Olhem aqui, quero lembrar algumas coisas. Pedro Taques, do PSDB, hoje governador do Mato Grosso, era procurador da República. Quando decidiu se candidatar em 2010, deixou o Ministério Público Federal, ora bolas. Vale para os promotores e procuradores o que vale para os juízes, até porque todos eles têm praticamente as mesmas garantias. Não agiu de modo diferente hoje o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Ele tornou-se um ex-juiz federal quando decidiu ser político. A natureza do Ministério Público Federal e Estadual é a sua independência. Fico a imaginar o senhor Wellington César a retomar a sua carreira de promotor independente depois de ter servido a um projeto de poder. Isso é um escárnio. Não entre nessa, Wellington César, ou deixe a sua função no Ministério Público. Um ministro da Justiça não pode estrear no cargo rasgando a Constituição. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.